Por que diabos afinal desejamos a vida? Essa é uma pergunta intrigante, ao ser respondida, revelará um segredo profundo. A vida ela já está acontecendo aqui e agora, mas os nossos desejos sempre são empurrados para um futuro inexistente. E nesse movimento, na ânsia de desejar o que já é, passamos a perder a própria vida. Estamos todos entrelaçados em um labirinto de desejos, um emaranhado de paradoxos que desafia a lógica e a razão. O caminho para encontrar a verdadeira essência da vida não é linear, mas sim um quebra-cabeça complexo, onde o início, o meio e o fim, eles se entrelaçam em um dançar caótico de ideias. A nossa mente, ela sempre se cativa com a ideia de futuro, e quando estamos presos à nossa mente, distanciamos da própria vida presente. Não se trata de negar a vida. Quando você vê algum mestre espiritual dizendo para você não se apegar à vida, para você não a desejá-la, não se trata de você negar a vida, não, muito pelo contrário. Isso é na verdade uma chamada à presença, é uma chamada à consciência do que já está acontecendo. Perceba, ouvinte, você é vida. Para que desejar aquilo que você já é? A vida já está acontecendo neste exato momento. Você não precisa desejar aquilo que já está acontecendo. O enigma ele reside na capacidade de estar aqui e agora, sem ansiar por um amanhã que nunca vai chegar. Os pássaros e os animais todos estão vivendo a vida, mas você não. Você está projetando uma vida futura e esquecendo da vida que está acontecendo aqui e agora. A morte, essa sombra que paira sobre os nossos medos, ela é apenas um reflexo do desejo pela vida. Quando passamos a desejar a vida, nós criamos uma sombra, e essa sombra é o medo da morte. A morte ela é uma ilusão que se desfaz quando compreendemos que nada morre e nada nasce. A vida ela é um fluir contínuo. Ela é uma dança eterna de formas que se transformam, mas ela nunca desaparece. Você alguma vez já se perguntou por que você teme a morte? Você sempre vai ver a morte acontecendo do lado de fora. Um pássaro morrendo, um cão morrendo, uma pessoa morrendo, um familiar morrendo, mas você nunca, jamais testemunhou o que acontece no âmago do teu ser. E por você ver o que está acontecendo do lado de fora, você se preocupa automaticamente, pois você sabe que esse dia vai chegar para você também. E essa resposta ela está na obsessão pelo futuro, na nossa fixação do que está por vir. A vida, intrínseca e pulsante, ela torna-se invisível aos olhos que olham ansiosos para o horizonte. E se por algum momento deixássemos de desejar a vida, o medo da morte, ele desvaneceria, e a consciência calma, ela emergia, pois você nunca vê nenhum animal se preocupando com a morte. Não, eles se preocupam com o medo de morrer, mas não o medo da morte. O medo da morte é um medo psicológico. O medo de morrer, esse sim é real, é o medo biológico. Se você não tivesse o medo de morrer, você não ia ligar de atravessar uma avenida com um farol fechado. O medo de morrer ele é essencial para as nossas vidas. É ele que nos protege. Mas o medo da morte, ele é um medo inútil, pois ele é um medo criado pela sua mente. É aquele arquétipo que criamos de um esqueleto com uma capa preta e uma foice vindo nos buscar. Neste exato momento está acontecendo uma experiência. E qual é essa experiência? Essa experiência é você. Você é uma experiência da própria vida. Mas essa própria experiência, essa vivência, ela se escapa quando a mente se projeta para além do momento presente. Desconstrua, ouvinte, o medo pela vida e você verá a vida acontecer a ti. Liberte-se do apego do futuro e você descobrirá que não há morte. Existe apenas uma transformação constante. Você é um peixe no oceano da vida, consciente de sua existência quando abandona a obsessão pelo que virá a ser. Na intrincada dança dos elementos que compõem a nossa existência, a física quântica ela revela um fenômeno fascinante, a dualidade onda-partícula. Nesse domínio subatômico, a matéria ela se manifesta como energia em estado sólido e, simultaneamente, a energia ela se apresenta como matéria em estado radiante. É uma visão que desafia a intuição, onde tudo se entrelaça em um tecido sutil de possibilidades. Assim como partículas subatômicas elas podem se comportar tanto como partículas como ondas, a compreensão de que tudo é energia e matéria ao mesmo tempo nos leva a questionar a nossa percepção convencional da realidade. A vida, então, ela não seria simplesmente um jogo de opostos,
mas uma dança harmoniosa entre estados aparentemente contraditórios. Relacionando isso ao desejo pela vida, encontramos um terreno onde a física quântica ela se encontra com a espiritualidade. Se considerarmos que tudo é energia, inclusive os nossos desejos, então o desejo pela vida ela torna-se uma manifestação energética. A paradoxalidade ela emerge quando percebemos que o nosso desejo, ao projetar-se constantemente no futuro, ele pode de certa forma nos afastar da plenitude do presente. O medo da morte, por sua vez, ele pode ser visto como uma consequência do apego ao estado sólido da matéria, esquecendo-se de que essa matéria, em essência, ela é energia também. A física quântica nos convida a transcender essa rigidez da visão linear da vida e da morte. Em um nível fundamental, não há nascimento e nem morte, mas uma constante transformação de estados. Imagine-se como uma partícula quântica, capaz de transitar fluidamente entre os estados de desejo e não desejo, entre a manifestação sólida da matéria e a expansão radiante da energia. O apego ao desejo da vida, quando entendida à luz da física quântica, ela se torna uma escolha entre fixar-se em uma forma específica ou permitir a fluidez constante da existência. Ao compreender que somos simultaneamente energia e matéria, nós podemos desvencilhar esse medo da morte. A morte, ela automaticamente deixa de ser o fim, pois não existe fim na constante transformação energética. Somos todos como partículas quânticas, perpetuamente dançando entre o tangível e o intangível, entre a forma e a essência. Em meio a esse labirinto de reflexões, surge uma pergunta intrigante. O que acontece quando paramos de desejar a vida? Imaginemos um momento onde a ansiedade pelo futuro ela se dissipa. O medo da morte, ele se desvanece e você se encontra imerso no momento presente, na respiração cadenciada da vida. É como se as amarras do tempo elas se soltassem e você pudesse saborear cada instante sem a sombra do que virá. Percebam, ouvinte, tudo no universo é vivo. Ouça o canto dos pássaros, ouça o vento soprar nas árvores, ouça o galo que canta, ouça o som das cigarras. Tudo está em harmonia com a natureza. Mas a sua mente, ela te coloca numa situação onde faz você desejar uma vida do qual não é a vida que você está vivendo. Com isso você vai criar a ambição de querer viver aquele futuro do qual você não está vivendo. E nisso nasce a insatisfação. Quando você passa a desejar uma vida que você não tem, você vai criar uma insatisfação da vida que você já tem. Outra coisa que acontece também é quando você fica apegado demais à vida. Quando você deseja tanto a sua vida, no qual você não suporta a ideia de perdê-la. Sim, o apego à vida vai criar esse oposto, que é o medo da morte. Quanto mais uma pessoa ela deseja a vida, mais ela cria esse medo pelo oposto, que é o medo da morte. Como alcançar esse estado de não desejo? A resposta ela parece simples, mas a prática ela é desafiadora. Estar atento ao que acontece aqui e agora é uma disciplina da mente muitas vezes esquecida. É um convite para abandonar a incessante projeção para o amanhã e se entregar à dança do presente. A sabedoria do não desejo, ela não nega aspirações ou a busca por realizações, não, mas ela aponta para uma entrega desapegada. Ela permite que a vida ela aconteça a você, sem a constante tentativa de controlar cada aspecto da vida. É como flutuar na correnteza da existência, confiante de que ela o levará exatamente onde você precisa ir. Mas e se, ao quebrarmos os grilhões do desejo, nos depararmos com o vazio? Essa é a inquietação que muitos temem. Muitos não suportam a ideia de vazio. No entanto, é nesse aparente vazio que a plenitude da vida ela se revela. A ausência de desejo ela não é uma lacuna, mas sim uma abertura para uma percepção muito mais profunda. É uma conexão muito mais autêntica para consigo mesmo. Ao desafiar a lógica do querer constante, descobrimos que a verdadeira essência da vida ela não está no futuro, mas sempre no presente. Não se trata de rejeitar sonhos e aspirações, mas abraçá-las sem a ânsia que os transforma em fontes de ansiedade. É permitir que a vida simplesmente flua, sem resistência, sem medo. E então, nesse labirinto de paradoxos, a resposta ela não é linear, mas sim uma dança entre o desejo e o não desejo, entre o medo e a entrega.
Desconstrua o desejo pela vida e descubra que a vida de fato, ela acontece a você quando se permite viver plenamente no agora. À medida que você se afasta das amarras do desejo, o medo da morte ele se desvanece, como uma sombra dissipada pela luz. Surge uma consciência calma e destemida, capaz de enfrentar a existência sem a névoa obscurecedora do amanhã. E assim você se torna um observador sereno da dança eterna da vida. Mas e quanto à morte, que assombra os recantos mais profundos da minha mente? Se observada do âmago do ser, a morte ela revela uma ilusão. Nada morre, apenas as formas elas se transformam em uma sinfonia infinita de mudanças. É apenas uma transição e não um fim. No entanto, o entendimento verdadeiro da morte requer uma jornada interna, uma viagem até o cerne do ser. É lá, onde o silêncio ecoa, que percebemos que a morte ela nunca alcança essa essência imortal que todos nós somos. Krishna diz a Arjuna no Gita: não receie, não pense que alguém morrerá, ninguém morre. As palavras, elas ressoam além do tempo, ela nos convida a transcender essa dualidade do nascimento e da morte. Neste universo em constante movimento, nada nasce e nada morre. Existe apenas a mudança, a eterna metamorfose. Depende da forma como você enxerga a vida. Se você enxerga do ponto de vista material ou se você enxerga do ponto de vista espiritual. No ponto de vista material, Nietzsche morreu, mas as suas ideias e a sua filosofia ainda permanecem vivas. O seu espírito ainda paira sobre nós. E não apenas Nietzsche. Tantos outros filósofos, o espírito deles ainda pairam sobre a terra. E se por um instante você aceitar que a vida ela é como um rio fluido, sem começo e nem fim, você vai sentir a alegria que brota da compreensão da sua própria natureza fluida. Você existe além do nascimento e da morte. Você está dançando nesse vasto oceano da existência. Eu lembro uma vez que a Lúcia Helena Galvão, da Nova Acrópole, ela disse que nós somos todos como aquelas continhas. Aquelas esferas que estão todas presas no fio de nylon, formando assim uma pulseira. Algumas continhas vão estar mais escurinhas, outras mais claras, outras mais rachadas, outras mais perfeitas, outras mais cheinhas, outras mais fininhas. Ou seja, vão ser todas diferentes umas das outras. Mas todas elas estão passando pelo mesmo fio de nylon. E assim somos nós, eu e você aqui ouvinte. Eu tenho as minhas diferenças, você tem as suas diferenças, mas todos nós estamos passando pelo mesmo fio de nylon da existência. Portanto, lembre-se, o não desejo não é uma renúncia à vida, mas é um abraço à vida plena. Quando você destrói o desejo pela vida, mais vida vai acontecer a ti, pois você vai passar a perceber a vida que está acontecendo no momento presente. Você vai perceber que você é a própria melodia, que você está tocando no ritmo da eternidade. Todo o labirinto ele se desfaz, e a verdadeira essência da vida, ela se revela como um poema que nunca termina. Em um estado de não desejo, o medo da morte ele vai se dissipar como a neblina diante do sol. Você vai descobrir que a morte ela é apenas uma ilusão. Ela é uma transição suave entre as formas efêmeras que habitam este vasto teatro da existência. Bom, aqui quem fala é Igor França, vocês estão no Visão Ponderada e até a próxima.